A inteligência do século, Piero Tavolazzi, editora Alta Books, primeira edição. Capítulo 3. O salto para a verdadeira evolução. Você é apenas um consumidor da graça, mas a fonte da graça é Ele. Alavanque a sua mente, emoções e espírito e transforme a sua vida definitivamente. Piero Tavolazzi. Vamos falar agora sobre o sentido e a importância de alimentar diariamente o seu espírito. Houve um momento em minha vida em que, usando apenas da emoção e da razão, comecei a trabalhar de forma excessiva e descontrolada, buscando exclusivamente ganhar dinheiro, conquistar sucesso, realizar sonhos e exibir meu status, sem me preocupar com nada que se fizesse parte do mundo material. Na medida em que tentava também encontrar um significado para mim mesmo e para minha vida, passei a fazer isso de forma incansável, deixando de lado minha inteligência espiritual. Agora veja que curioso. Os anos passaram e eu de fato ganhei dinheiro, conquistei sucesso e independência financeira. As pessoas sabiam quem eu era, mas eu, comigo mesmo, não me satisfazia. Eu mal acabava de conquistar algo, superar algum obstáculo e logo queria algo mais, sem nunca me dar por satisfeito. Isso foi acontecendo de modo sucessivo, tornando-se um círculo vicioso em minha vida. Com inúmeras conquistas, mas sem que eu realmente sentisse prosperidade e paz. O que será que estava acontecendo? Naquele momento, um contraste muito forte se destacou. Percebi nitidamente que, no passado, quando não tinha nada, eu era muito mais feliz do que naquele momento que tinha acesso a tantas coisas materiais. E veja que interessante. Quando não tinha nada, eu, na verdade, tinha tudo. Tinha paz interior, plenitude e aquela espécie de riqueza que dinheiro nenhum no mundo é capaz de comprar. Quando percebi isso, fiquei intrigado e comecei então a dar alguns passos para trás, tentando entender e reencontrar aquele Piero. Estava em busca de mim mesmo, aquele jovem que antes tinha tudo e era feliz, e naquele momento havia se perdido. Nessa época que conquistei tantas coisas, eu vivi exclusivamente pelo mental e pelo emocional. Buscava dinheiro, buscava riqueza, buscava sucesso e buscava prazer. Mal sabia eu que estava perdendo a minha maior riqueza. Assim como muitos hoje em dia, eu confundia riqueza, poder e sucesso com paz, serenidade, amor e abundância. O meu primeiro grupo está ligado às coisas do mundo material. Já o segundo grupo faz parte das coisas do mundo espiritual. Isso já aconteceu com você? De viver situações em que as conquistas materiais estão todas disponíveis à sua frente? Casa, carro, poder, dinheiro, status sociais, etc. Não faltava materialmente nada, quase nada, em sua vida, mas você sente um vazio enorme. Muitas vezes a satisfação é tão grande que a única coisa que sobra é o desejo de conquistar mais, ganhar mais, descobrir algo novo em sua vida, porque o que você tem já não é mais suficiente para lhe dar alegria, paz e prazer. No entanto, você sempre acredita que a verdadeira plenitude está no próximo pote de ouro que você quer conquistar. Foi o que aconteceu comigo.
E foi nesse momento que eu caí. Por mais um ano vivi assim, eu tendo tudo e me sentindo infeliz, sem propósito, sem motivação, não vendo sentido algum na vida. Ou seja, eu só alimentava o meu ego e a minha significância, de modo que eu me sentisse ou me tornasse relevante para o mundo. Era uma ilusão. Tentei me lembrar de como vivia antes e do que fazia quando não tinha nada, mesmo querendo ter tudo. E então me lembrei que eu costumava me conectar todos os dias com a fonte, que é inesgotável. Eu me conectava sempre com Jesus, de uma maneira livre, sincera, sem religião. Conversava com Jesus, falava dos meus desejos, das minhas dificuldades, e isso preenchia todos os espaços. Quando deixei de fazer isso, mesmo obtendo uma série de conquistas, comecei a ficar fraco até me sentir vazio por completo. Quando me dei conta desse abismo, voltei a falar com Jesus. Voltei a compartilhar meus dias, minhas aflições, meus desejos e tudo o que acontecia comigo. E posso dizer que, em menos de 2 meses, comecei a ver sentido novamente na vida, nas coisas que fazia e até nas que desejava. Identifiquei a partir deste momento que eu não podia viver para buscar ou fazer dinheiro, nem tampouco viver correndo atrás do que a minha mente e as minhas emoções definiam como prioridades de conquista. Antes de qualquer coisa, eu precisava alimentar o meu próprio espírito, pois é ele que me traz a direção correta, plenitude, amor e paz, e não o dinheiro ou os bens materiais. Faço aqui uma ressalva importante. Conquistas materiais, assim como o dinheiro, são coisas relevantes e fazem parte da sua vida. É importante deixar isso claro, porque a parte da sua trajetória e, em certo sentido, é a sua obrigação de correr atrás e conquistar esses bens. O que você não deve fazer é transformar dinheiro e bens materiais em prioridades, como se você vivesse em razão dessas coisas e essas coisas se tornassem outro Deus em sua vida, a ponto de ser suas maiores prioridades. A sua prioridade essencial é alimentar o seu espírito. Você deve fazer isso periodicamente e depois trabalhar duro pelos seus sonhos, sejam eles quais forem. Se você quer correr atrás de uma vida financeira melhor, não há nada de errado nisso. Na verdade, é algo positivo. Se você quer realizar seus sonhos, ter uma bela casa na praia, ou viajar pelo mundo, ou fazer sua empresa crescer, melhorar os seus relacionamentos e etc., não há nada de errado nisso. Eu diria que é seu dever e obrigação lutar por isso. Mas antes de tudo, alimente o seu espírito. Sem isso, nada fará sentido. O que é prioridade em sua vida? De modo geral, as pessoas não agem assim. Por exemplo, algumas estudam, fazem faculdade, investem em mestrados e doutorados em prol de uma carreira que, no limite, permitirá a elas ganhar mais e ter um status social que lhes permita dizer o quanto são importantes. Só que isso não significa ter paz de espírito, não significa ter plenitude, serenidade e nem equilíbrio. Muitos, por agir assim, pensando só nas conquistas e nos bens materiais, deixam de conviver com seus familiares. Põem seus filhos e cônjuges em segundo ou terceiro planos, enfraquecendo assim os laços e afetos, tornando-se solitários e melancólicos. O que as pessoas fazem em situações como essa?
Desesperam-se e tentam preencher o vazio com mais trabalho, com mais dinheiro, mais exibição de conquistas, mais desperdício. O que Jesus fazia no meio do caos? Ele se retirava naquele burburinho, se afastava dos rumores, dos mexericos, deixava tudo para trás e andava pelo deserto, ou por algum monte afastado, onde se conectava com Deus, alimentava o seu espírito e voltava depois para cumprir a sua missão. Quantos de nós conseguem fazer isso? Se você não consegue se afastar do caos, como vai alimentar seu espírito? Você só consegue fazer isso quando se encontra com Jesus, quando abre seu coração e encontra espaço para ouvi-lo. Segundo aquele último passo do método Soul, mate seu caos e silencie sua mente. É importante lembrar que a satisfação material atende a propósitos muito imediatos. Diversão, consumo, farras, vícios e conquistas materiais são ações de pouca duração. Alimentam a carne apenas temporariamente. Quando passam, ainda que alguns bens ou conquistas permaneçam, fica o vazio, o tédio, a angústia, às vezes até o arrependimento e a depressão. Por isso digo que o ser humano não foi feito para conquistar, mas para evoluir. Quando você percebe isso, a sua vida e o modo de olhar para ela mudam completamente. Veja essas etapas. Você nasce, depois de alguns meses começa a engatinhar e já está inserido num processo de evolução. Então você consegue ficar de pé sozinho, começa a caminhar, a comer e segue evoluindo. Você aprende a falar, depois aprende a ler, a escrever, a se relacionar, a criar, sempre num processo contínuo de evolução. Diretamente das conquistas, a evolução estimula o ser humano e o deixa vivo. É por meio da evolução que o homem se torna capaz, sábio e verdadeiramente poderoso. Você já deve ter visto conhecido pessoas que sonham em se aposentar. E quando isso acontece, logo adoecem, ficam fracas e morrem. Sabe por que isso acontece? Porque elas pararam de evoluir. Como ser humano, pararam de evoluir como ser humano. Pararam de ter propósitos na vida e se sentem inúteis. E isso não tem nada a ver com conquista, e sim o que você aprende todos os dias. Responda. Nos últimos 2 anos, quais cursos, treinamentos e livros você terminou e que o fizeram evoluir? Liste 3 ações que você pode fazer nos últimos meses para crescer 10 vezes mais na sua vida. Liste a primeira e liste a segunda e liste a terceira. Pense em todas as coisas que conquistou na vida. Sua casa, seu apartamento, seu carro, o dinheiro que tem em aplicações, enfim, em qualquer coisa material. E vai perceber que você sempre está pensando em um jeito de melhorar ou multiplicar esses bens. Por que isso acontece? Porque o prazer que eles proporcionam tem pouca duração. Se você se alimenta unicamente desse prazer, desprezando as necessidades do espírito, nunca irá se satisfazer. E sempre irá querer algo novo, melhor, mais eficaz, mais potente, como se isso fosse capaz de trazer a plenitude e a paz que o seu espírito precisa. Na verdade,
Como disse acima, a explicação mais correta é que nós, seres humanos, não estamos aqui para conquistar, mas para evoluir. E só conseguimos fazer isso quando alimentamos diariamente o nosso espírito. Quando você conecta o seu espírito com o Espírito de Jesus, sua energia muda, assim como também mudam sua determinação e sua vontade. Você traz para esse âmbito a alegria e a paz, a sensação de conforto e plenitude, a temperança e a bondade, não precisando mais do alimento material da carne para encontrar sentido em sua vida. Se você não alimenta seu espírito, seu corpo acaba funcionando como um carro sem combustível. Você só anda com ele na reserva. A sensação que está faltando algo é palpável. Assim como a angústia é pertinente, porque nunca há combustível suficiente para levá-lo aonde você deveria ir. Já quando você se conecta com Jesus, isso não significa que os seus problemas vão terminar, mas apenas que você recarregará suas energias, sua força, ousadia, coragem e fé inabalável para superá-los. Assim como estará mais bem equipado para enfrentá-los, e não apenas isso, você terá alegria, paz, plenitude e vontade de continuar e superar todos os obstáculos. Voltando à imagem do carro, o alimento diário do espírito é como se você fosse todo dia ao posto e completasse o tanque com combustível. Você ganha muito mais pique para rodar, para empreender, para evoluir. Como disse anteriormente, o alimento diário do espírito não é incompatível com a realização dos seus sonhos e desejos. O que acontece é uma coisa potencializada a outra. A inteligência espiritual potencializada a sua fé, que se torna inabalável, e com isso você passa a ter muito mais confiança naquilo que faz. Da mesma forma, você passa a se sentir espiritualmente muito melhor, com a sensação de plenitude e propósito. Quando os problemas aparecem, por maiores que sejam, sua disposição será outra, já que sua fé é inabalável. E essa disposição será muito mais favorável no sentido de lidar com esses problemas e resolvê-los. Isso ativa suas emoções poderosas e transforma sua mente fraca ou normal em uma mente inabalável. Quando está conectado, você acredita e sabe que as coisas sempre vão dar certo, pois não existe derrota nem a possibilidade de algo dar errado. Existe ganhar e aprender sempre. Isso porque você está ligado a uma fonte que vai suprir todas as suas necessidades espirituais. Se não for por meio da sua própria força, será pela força dessa fonte que é Jesus Cristo. Ocorre, porém, que a imensa maioria das pessoas não alimenta essa fonte. Eu diria 98% das pessoas não sabem ou nem se preocupam com o sentido dessa fonte, que é a principal em nossas vidas. E acabam indo pela força do braço, como se diz, ou seja, pela inércia ou força natural. Se somos espíritos, temos uma alma e moramos em um corpo, cabe então perguntar: como você alimenta seu espírito diariamente? Descreva o que faz quando cuida das coisas ligadas ao espírito. Como você se sente quando se alimenta no seu espírito? Descreva suas sensações interiores, suas impressões e disposição.
Se você se sente bem ao alimentar seu espírito, o que impede de alimentá-lo todos os dias? Explique ou descreva o que impede de dar mais atenção ao seu espírito no dia a dia. É claro que existem explicações imediatas e, digamos, palpáveis para que você não alimente o seu espírito, embora elas não se justifiquem. Mas veja que curioso. Você já tentou orar por 15 ou 20 minutos e não conseguiu porque uma onda de sono o impediu? Você começa a orar e em alguns minutos começa a bocejar, os olhos ardem, o telefone toca, alguém lhe chama, os ruídos da rua invadem a sua mente, atrapalham e você se desconcentra. Às vezes você tenta orar, tenta se conectar com Jesus, mas sua mente perde o foco. É invadida por ideias e pensamentos que não têm nada a ver com aquele momento e, de repente, mas não tão de repente assim, você está pensando em outras coisas, sua atenção já se dispersou completamente e tudo que você quer nesse momento é interromper a oração e voltar à vida real. Talvez você já tenha passado por isso. Quando isso acontece, muitos ativam o piloto automático da oração, repetindo rezas memorizadas, mas que perderam o sentido. Orações no piloto automático não funcionam, não servem para nada. A verdadeira oração precisa vir do seu coração. É uma conversa nova todos os dias com Jesus. Escreva: isso já aconteceu com você? Conte, por favor, como foi essa experiência. Sim, todos os distúrbios de fato acontecem e muitas vezes. Impedem você de se conectar, mas isso é parte de uma estratégia que nem sempre é clara para a maioria das pessoas. Para compreender o que acontece, você precisa reconhecer que faz parte de um reino espiritual e que nesse reino sua luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra principados e potestades, como expliquei ao escrever o Método Soul no capítulo 2. Nesse reino, existe também uma força espiritualmente maligna que tenta impedir você de todas as formas de orar e de se dedicar todos os dias para alimentar o seu espírito. É a força que o intercepta das mais variadas formas, quando você tenta se conectar com Jesus. Lembre-se, você está numa batalha espiritual. Quando você alimenta o seu espírito, você vence a batalha de mãos dadas com Jesus. E assim como ele passa a governar sobre a terra. Isso explica porque quando está orando ou alguém ora por você, você se fortalece. Quando está conectado, você governa e domina. Sua disposição muda, é favorável, não há nada que você não seja capaz de enfrentar quando está nos braços de Jesus. As 4 dimensões da evolução. O ser humano precisa evoluir em todas as suas dimensões. E essa evolução precisa acontecer em seus 4 mundos: no mundo espiritual, mundo emocional, no mundo mental e no mundo físico. Quando você deixa de evoluir em algum desses mundos, é como se essa dimensão adoecesse e começasse a morrer. Por exemplo, no mundo físico, se você não tiver uma alimentação regrada, seu corpo sentirá e sinalizará com dores, indisposição, sobrepeso e doenças. Se você não cuida do seu físico, não se exercita ou abusa da sua saúde, da mesma forma, o seu corpo sentirá isso e perderá vigor e energia até adoecer e se deteriorar. 1. O mundo físico. O antídoto para alimentar o seu mundo físico. Preste atenção no seu corpo, ao que ele lhe diz,
ao que ele manifesta. Respeite seus limites. Tente entender o que você come, seja regrado, faça exercícios, cuide do seu bem-estar, cuide desse templo precioso que Deus lhe deu. Eu me lembro de que fui procurar um nutricionista e um endocrinologista e eles fizeram a mesma pergunta. Piero, qual é o seu objetivo? E eu disse, amo a vida, quero chegar aos 100 anos com energia e vitalidade. E você, quer viver quantos anos? A questão não é chegar aos 70, 80, 90 ou 100 anos. A pergunta aqui é, como você vai chegar lá? Lúcido e com energia ou 100% dependente de alguém sem aguentar nem o peso do seu próprio corpo? Pense nisso e cuide da sua saúde. No mundo mental, se você deixa de aprender para estudar ou de se interessar pelas coisas que dão significado inteligível à sua vida, a sua mente declina. Estaciona e você vai aos poucos perdendo a capacidade de pensar e de raciocinar. É como se sua mente, intoxicada de futilidades, perdesse vigor e fosse morrendo dia após dia. 2. O mundo mental. O antídoto para alimentar o seu mundo mental. Traga pensamentos positivos para sua mente. Tente aprender com todas as coisas que lhe forem apresentadas. Faça disso um hábito permanente. Leia e estude e tire a palavra, não da sua vida. Missões. Leia pelo menos um livro a cada 2 meses. Faça pelo menos 3 treinamentos por ano sobre algo novo que queira aprender para que você seja o número 1 no seu nicho. Corte pelo menos 2 coisas que você está assistindo na televisão e que estão poluindo a sua mente e roubando seu espírito. Pornografia, novelas, filmes de terror, Instagram em excesso, etc. Considere seu mundo emocional. Se você se desconecta dos afetos, se sua sensibilidade se embrutece e torna indiferente às pessoas, o que acontece com elas? Se suas emoções também vão embrutecer e esterilizar, a ponto de você se tornar uma pessoa fria, desinteressada e impassiva, como se estivesse anestesiado. Neste mundo das emoções, nada florescerá. 3. O mundo emocional. O antídoto para alimentar o seu mundo emocional. Conheça as pessoas que estão à sua volta. Interesse-se por elas e importe com elas. Seja empático, tente compreendê-las e, na medida do possível, ajudá-las em sua trajetória pelo mundo. E, principalmente, esteja ao lado delas sempre que elas precisarem. Cuidado com o outro significa que você está disposto a doar. Cuidado com o outro significa que você está sempre disposto a doar. Em todo acontecimento existe tanto o lado bom da história como o lado ruim, difícil e complicado. Lembre-se, é o lado bom que você faz sentir emoções poderosas. Daqui a 5 anos, se você olhar para trás, vai dar risada dos seus problemas de hoje. Sabe por quê? Porque eles nunca existiram. Isso mesmo, você sempre foi maior que eles, mas nunca tinha percebido isso. Toda vez que o problema for maior que a sua alegria, paz e fé, bata no seu ombro esquerdo e fale: pequeno, pequeno, pequeno. Pois assim você terá a ciência de que está sendo carnal e pequeno. Mas toda vez que você for maior que um problema, bata no seu peito e diga: eu sou grande, eu sou grande, eu sou grande. Isso irá lembrá-lo que agora é o seu espírito que está no controle.
90% dos seus problemas sequer existirão. Como eu disse, esses problemas são criações da sua mente, que fazem viver emoções mesquinhas e covardes em relação ao seu espírito e em relação aos seus dons e potencialidades, fazendo com que você se sinta derrotado, fracassado, traído, roubado e abandonado. Alguém com essas emoções pode ter sucesso ou paz? Claro que não. Então foque ser como Jesus foi. Ele se empoderava de suas situações e nunca olhou o problema, e sim o milagre que estava por vir. Ele se sentia pleno e poderoso, e por isso dizia: eu sou a vida, eu sou a luz, eu sou o pão da vida, eu sou o caminho. Da mesma forma, o seu mundo espiritual será impactado negativamente se você deixar de alimentá-lo. Como tenho dito, se você se voltar integralmente para o lado material da vida, seu espírito sofrerá. Se você eliminar todos os canais de contato com o seu espírito, exaltando apenas a carne, seu espírito adoecerá. E quando ele adoece, o vício predomina, a insatisfação reina, o tédio ocupa todos os espaços da sua vida e a frustração e a insatisfação se tornam inevitáveis. 4. O mundo espiritual. O antídoto para alimentar seu mundo espiritual. Pratique o método SOUL em todas as suas modalidades. Conforme já te expliquei, quando você alimenta seu espírito, você ganha sabedoria e consegue cuidar com muito mais propriedade dos 3 mundos que você deve alimentar: o mental, o emocional e o físico. Quando você alimenta o seu espírito, você ativa a fonte e conecta a Jesus. Nos dias mais corridos, pratique o método SOUL, dos pilares 1 ao 7. Se você fizer de 2 a 3 minutos para cada passo, isso não vai levar mais que 20 minutos no máximo. E o seu dia se retornará por completo. E o seu dia se renovará por completo. Se o tempo for realmente curto, faça ao menos o pilar 7 do método SOUL. Mate o seu caos e silencie sua mente. E isso já trará paz e foco suficientes para enfrentar os desafios do dia a dia. Mas lembre-se, quanto mais alimentar o seu espírito, mais poderoso você ficará. Quando os 4 mundos estão em sintonias e são diariamente alimentados, você está em equilíbrio e passa a ser muito mais resiliente, de forma que é capaz de superar qualquer tipo de trauma. Toda dificuldade acaba funcionando como uma espécie de aprendizado, que irá sempre lhe ensinar alguma lição. Uma pessoa espiritualizada lida muito mais, com mais sabedoria com as dificuldades da vida. Uma perda ou um trauma pesado são tratados e superados muito mais rapidamente. Já uma pessoa não espiritualizada tem muito mais dificuldade e, dependendo do trauma, pode entrar em uma profunda depressão. Uma pessoa espiritualizada se fortalece e se blinda, sendo, portanto, muito mais resiliente e capaz de superar qualquer tipo de dificuldade. Mas preciso deixar claro 2 pontos essenciais aqui. Todos os mundos ou dimensão do seu ser são importantes e precisam da sua atenção. O equilíbrio entre os mundos mental, emocional e físico são determinantes para a sua plenitude. Porém,
É preciso destacar esse equilíbrio. Só será alcançado plenamente se o seu espírito for alimentado diariamente e de uma forma prioritária. Sem alimento do espírito não há paz, abundância ou amor. É pelo espírito que sua jornada começa. E é por meio dele que você alcança as outras dimensões do seu ser, equilibrando os mundos mental, emocional e físico. Segundo ponto, você alimenta o seu espírito entrando na presença de Jesus, única e exclusivamente desta maneira. Não existem atalhos, a ligação é direta e sem intermediações. Não é por meio de santos, espíritos, mestres, deuses, religiões e etc. Ninguém vem ao Pai se não for por meio do Filho e ponto final. Outro aspecto de sua importância para você, para que você comece a alimentar seu espírito, é a fé. Sem fé, você não chega a lugar algum. A fé, como digo em meus cursos e palestras, é o contrário do medo. Tanto a fé quanto o medo têm força suficiente para dominar a sua vida. Só que, com a fé, você se liberta e com o medo, você se aprisiona. A fé e o medo são feitos de crenças. Se você tem medo, sua crença se volta para aquilo que o assusta, que o domina, fazendo com que você reaja de modo cauteloso, recolhido, quase sempre fugindo ou evitando as situações que lhe causam medo. Já se você tem fé, se tem confiança em si mesmo e na sua capacidade de conquista, e se acredita em Deus, então você tem um mundo à sua frente. Sua ação é sempre dirigida para a plenitude e para a abundância. Preste atenção nesta passagem, pois ela lhe ajudará a fortalecer a sua fé. A fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Ela nos dá a convicção de coisas que não vemos. Pela fé, pessoas em tempos passados obtiveram aprovação. Pela fé, entendemos que todo o universo foi formado pela palavra de Deus. Assim, o que se vê originou-se daquilo que não se vê. Pela fé, Abel apresentou a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Com isso, mostrou-se que era um homem justo e Deus aprovou suas ofertas. Embora há muito esteja morto, ainda fala por meio de seu exemplo. Pela fé, Enoque foi levado para o céu, sem ver a morte. Ele desapareceu porque Deus o levou para junto de si. Porque antes de ser levado, ele era conhecido para agradar a Deus. Sem fé, é impossível agradar a Deus. Quem deseja se aproximar de Deus deve crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Pela fé, Noé construiu uma grande embarcação para salvar a sua família do dilúvio. Ele obedeceu a Deus e o advertiu a respeito de coisas que nunca haviam acontecido. Pela fé, condenou o resto do mundo e recebeu a justiça de quem vem por meio da fé. Pela fé, Abraão obedeceu quando foi chamado para ir a outra terra que ele receberia como herança. Ele partiu sem saber para onde ia. E mesmo quando chegou à terra que lhe havia sido prometida, viveu ali pela fé, pois era como estrangeiro, morava em tendas. Assim também fizeram Isaque e Jacó, que herdaram a mesma promessa. Abraão esperava confiantemente pela cidade
de alicerces eternos planejada e construída por Deus. Pela fé, até mesmo Sara, embora estéril e idosa, pôde ter um filho. Ela creu que Deus era fiel para cumprir sua promessa. E assim, uma nova nação inteira veio deste homem velho e sem vigor, uma nação numerosa como as estrelas do céu e incontável como a areia da praia. Todos eles morreram na fé e, embora não tenham recebido todas as coisas que lhes foram prometidas, as avistaram de longe e de bom grado as aceitaram. Reconheceram que eram estrangeiros e peregrinos neste mundo. Evidentemente, quem fala desse modo esperar ter sua própria pátria. Se quisessem, poderiam ter voltado à terra de onde saíram, mas buscavam uma pátria superior, um lar celestial. Por isso Deus não se envergonhava por isso que Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles, pois eles preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, ao ser posto à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Abraão, que havia recebido as promessas, estava disposto a sacrificar o seu único filho. Embora Deus lhe tivesse dito: Isaque é o filho de quem depende sua descendência. Concluiu que, se Isaque morresse, Deus tinha poder para trazê-lo de volta à vida e, em certo sentido, recebeu seu filho de volta dos mortos. Pela fé, Isaque prometeu bênçãos para o futuro de seus filhos Jacó e Esaú. Pela fé, Jacó, prestes a morrer, abençoou cada um dos seus filhos. De José, se curvou para adorar, apoiado em seu cajado. Pela fé, José, no fim da vida, declarou com toda a confiança que os israelitas deixariam o Egito e deu ordem para que cuidassem dos seus ossos. Pela fé, pais de Moisés o esconderam por 3 meses tão logo ele nasceu, pois viram que a criança que era linda e não tiveram medo de desobedecer o decreto do rei. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus e aproveitar os prazeres transitórios do pecado. Considerou melhor sofrer por causa do Cristo do que possuir os tesouros do Egito, pois tinha em vista sua grande recompensa. Pela fé, saiu do Egito, sem medo da ira do rei, e prosseguiu sem vacilar, como quem vê aquele que inevitável é invisível. Pela fé, ordenou que o povo de Israel celebrasse a Páscoa e a aspergisse com sangue os batentes das portas, para que o anjo da morte não matasse seus filhos mais velhos. Pela fé, o povo de Israel atravessou o Mar Vermelho, como se estivesse em terra seca. Quando os egípcios tentaram segui-los, morreram todos afogados. Pela fé, o povo marchou ao redor de Jericó durante 7 dias e suas muralhas caíram. Pela fé, a prostituta Raabe não foi morta com os seus habitantes de sua cidade, que se recusaram a obedecer, pois ela acolheu em paz os espiões. Quanto mais preciso dizer, levaria muito tempo para falar sobre a fé que Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas tiveram. Pela fé, eles conquistaram reinos, governaram com justiça e receberam promessas. Fecharam a boca dos leões, apagaram chamas de fogo e escaparam de morrer pela espada.
Sua fraqueza foi transformada em força, tornaram-se poderosos na batalha e fizeram fugir exércitos interiores. Mulheres receberam de volta seus queridos que haviam morrido. Outros, porém, foram torturados, recusando-se a ser libertos, e depositaram sua esperança na ressurreição para uma vida melhor. Alguns foram alvo de zombeira e açoites, e outros acorrentados em prisões. Alguns morreram apedrejados, outros foram cerrados ao meio, e outros ainda mortos à espada. Alguns andavam vestidos com peles de ovelhas e cabras, necessitados, afligidos e maltratados. Este mundo não era digno deles. Vagaram por desertos e montes, esconderam-se em cavernas e buracos na terra. Todos eles obtiveram aprovação por causa de sua fé. No entanto, nenhum deles recebeu tudo o que havia sido prometido. Pois Deus tinha algo melhor preparado para nós, de modo que, sem nós, eles não chegassem à perfeição. Hebreus capítulo 11, versículo do 1 ao 40. Mas como você pode fortalecer a sua fé? A primeira coisa é acreditar em Deus. A segunda é acreditar em você mesmo. Acreditar que você é capaz de fazer o que deseja. O mecanismo para alimentar e fortalecer a fé é o mesmo que destrói o medo. Geralmente, temos medo das coisas que não conhecemos, medo daquilo que nos apavora porque não sabemos o que pode acontecer, medo do fracasso, da rejeição, da crítica. Ou seja, com medo, você perde a confiança em Deus e em você. Imagine se Jesus tivesse medo. Jesus confiou em Deus e em si. Mas na fé, a confiança é plena. O primeiro passo para fortalecê-la é juntamente enfrentar o desconhecido, abraçar o que você mais teme, porque você é maior do que o desconhecido e pode compreendê-lo e desvendar os seus mistérios, os seus segredos. A fé é a luz, sabedoria, iluminação. O medo é escuridão, incerteza, indecisão e dúvida. O profundamento para sua confiança está naquilo que Jesus dizia quando tentava conflitá-lo. A ele respondia, eu sou. E o que sugiro a você, através do incantation, ou uma declaração para você mesmo. Vou presentear você com a minha declaração que faço diariamente. Eu sou. O incantation é uma declaração em que você diz claramente o que você é, quais são as suas forças e a sua capacidade. Se você não tem fé, precisa fazer essa declaração todos os dias sobre a sua vida, dizendo quem você é. O princípio que está por trás dessa declaração é que o mesmo antes de nascer, antes de estar no ventre de sua mãe, você foi criado por Deus, ou seja, como imagem e semelhança de Jesus. Você veio ao mundo como um ser abençoado. Porém, durante a sua trajetória, especialmente na infância e na adolescência, você foi perdendo a sua fé e a sua confiança em si mesmo. Atitudes do eu sou. Eu sou. Eu ajo apesar do medo. Eu sou. Estou disposto, haja o que houver. Eu sou. Eu faço tudo a 100%. Eu sou. Estou disposto a fazer o que é difícil. Eu sou. Eu ajo apesar de meu humor. Eu sou. Eu sou maior do que qualquer obstáculo. Eu sou. Eu tenho sucesso apesar de qualquer coisa. Eu sou. Eu nunca desisto. Responsabilidades eu sou. Eu sou. Eu crio cada momento da minha vida. Eu sou.
Minhas escolhas criam minha realidade. Eu sou. Minha ação criam minha realidade. Eu sou. Minha ação cria meu resultado. Eu sou. Não há, não posso. Eu sou. Eu escolho ou não escolho. Eu sou. Não há nenhuma tentativa. Eu faço ou não faço. Integridade eu sou. Eu sou. Eu sou fiel ao meu próprio coração. Eu sou. Eu faço tudo o que é justo, correto e direito. Eu sou. Eu falo da minha verdade com paixão. Eu sou. Eu mantenho meus compromissos. Eu sou. Minha palavra é lei. Aceitação eu sou. Eu sou. Eu aprovo de mim mesmo agora. Eu sou. Eu não tenho que agradar a todos. Eu sou. Eu não levo nada para o lado pessoal. Eu sou. Eu compreendo que a maneira com que os outros me julgam diz respeito a eles. Eu sou. Eu não preciso da aprovação do homem se eu já tenho a aprovação de Deus. Eu sou. Eu olho nos olhos deles, eu digo a eles que eu sou e eles não gostam. Dane-se. Agora eu sou a voz. Vou governar, não seguir. Vou acreditar, não duvidar. Vou criar, não destruir. Eu sou uma força de Deus. Eu sou. Por isso que isso aconteceu. Por que isso aconteceu? Basicamente por duas razões: ou o distanciamento do seu pai, sua figura materna ou paterna ficou longe de você, não lhe deu apoio, desacreditou de seus dons e competências e apoiou mais outro irmão ou irmã do que você. Ou, o que é bastante comum, seus pais, professores ou pessoas que cuidam de você falam que você não ia dar em nenhum lugar, não ia dar em nada, que não chegaria a lugar nenhum, que seria uma pessoa medíocre, sem futuro e incompetente. Talvez isso nem sempre tenha acontecido de forma discreta ou objetiva, direta ou objetiva, mas a cada vez que você foi preterido, ficou de lado, foi desestimulado, sua fé enfraquecia, fazendo com que você passasse a desacreditar de si mesmo e de sua capacidade de fazer coisas grandes. Ora, se você é uma criatura formada por Deus e desacredita de si, então você também desacredita de Deus. Se você desacredita de Deus, como pode acreditar em si mesmo? Veja que uma coisa leva a outra. Se você é a imagem e semelhança de Jesus Cristo, quando você desacredita de si mesmo, você quebra a conexão com o Pai, abandona o seu espírito e se torna completamente vulnerável. A saída, portanto, é voltar a acreditar em você mesmo, silenciando a sua mente e abrindo seu coração para receber Jesus. Por isso é importante fazer o incantation todos os dias. Em frente ao espelho, faça o incantation. Ou durante a sua corrida matinal, até que isso entre em seu subconsciente e se torne uma verdade absoluta. Se você não acredita em você, seu cérebro também não acredita. No entanto, como é cérebro, não distingue a verdade da mentira. Ele vai acreditar no que você disser e no que de fato você acreditar. Portanto, se você declara o eu sou todos os dias, com fé e com vigor, seu cérebro vai começar a acreditar em você. E como você sabe, uma coisa leva a outra. E se o seu cérebro acredita, você acredita e as coisas acontecem. Com sua voz, com sua postura física e ereta,
para frente, braços e mãos abertos e levantados, coração aberto, cabeça erguida, por 2 minutos em frente ao espelho, ou olhando para o céu, diga o seu eu sou. No afinal, agradeça a Jesus por tudo que você é. Quando faz isso, você ativa sua fé. Esse é o começo de tudo, da crença em que Deus e da crença em si mesmo. Para fortalecer essa conexão, sugiro que você pare por alguns instantes a leitura deste livro e retorne o passo do método Eu Sou, buscando conectar e alimentar o seu espírito. Lembra dos pilares do Eu Sou? Aqui vão eles. 1. O princípio de tudo, o verdadeiro número em sua vida, palavras de adoração. 2. Criando minha atmosfera. Mude seu ambiente e crie uma atmosfera diferente. Louvor. 3. Ligação direta. Fale com quem manda em tudo. Abra sua boca. 4. Aprendendo a guerrear. Batalha espiritual. 5. Prosperidade, paz e poder. Declaração: o poder da palavra. 6. Gratidão, a chave da plenitude e da abundância. 7. Mate seus caos e silencie sua mente. Faça isso pela manhã ou em qualquer outro momento do seu dia. Volte ao capítulo anterior para mais detalhes dos pilares do método Soul. Lembre-se, é importante que você pratique esse ritual todos os dias, de forma que ele faça parte da sua vida e seja acessível em qualquer momento. Obrigada por ter ouvido este audiobook até aqui. Inscreva-se no canal, ative os sinos das notificações e dê o seu like. Até o próximo capítulo.